Oi, School Friends! Está começando agora mais um episódio do nosso podcast Nota 1000. Olha só, hoje nós vamos falar um pouco sobre a alimentação e como ela se relaciona aí com a nossa concentração e com a nossa rotina de estudos. Para falarmos mais sobre isso, estamos recebendo hoje Celina Avelino, ela que é nutricionista. Celina, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite e obrigada, vai ser um prazer falar aqui com vocês sobre como é, estudar e ter uma boa alimentação. Olha só, Celina, muitas pessoas acreditam que a alimentação, ela não tem relação aí com a nossa concentração, com a nossa rotina de estudos. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente qual é realmente essa relação e como essa alimentação interfere na nossa rotina e também nos nossos estudos. Bom, primeiramente, para a gente falar sobre um tema de concentração e alimentação, a gente tem que entender como funciona, as nossas bases fisiológicas. E muito do nosso funcionamento fisiológico funciona à base do que você come. Para você treinar, você precisa de força, você precisa de ter massa muscular, você precisa de glicogênio. Para você emagrecer, você também precisa fazer uma atividade física, mas ao mesmo tempo entrar em déficit calórico. Da mesma forma, é para você estudar, se concentrar. Os neurônios, eles são necessários nesse processo de concentração, memorização, e eles são melhorados e produzidos, sua produção ocorre através de alguns nutrientes, principalmente alimentos ricos em ômega 3, gorduras boas, proteínas e também a própria glicose, o próprio açúcar, A gente vê hoje um público, principalmente jovem, entrando muito na parte do saudável, do fit, mas às vezes acaba errando um pouquinho a mão, porque também tem um certo medo ali do carboidrato, devido a muita informação, que hoje a gente tem na internet, nas redes sociais, e pode confundir aí a cabeça de muita gente. Então, já nesse gancho aí de alimentação saudável, o que é considerado uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável é considerado quando você tem equilíbrio alimentar, Vamos lembrar que ser saudável não é só você escolher comer uma fruta por dia, não. Ser saudável é você cuidar de si por inteiro. Fazer uma atividade física, montar um prato saudável, que é acertar nos alimentos, porque comer saudável é comer para lhe nutrir, não é apenas o comer para lhe encher, Muitas vezes, a gente pode até entrar em outros assuntos, aqui, mas muitas vezes a gente quer matar a nossa fome, por exemplo, com carboidratos refinados. Quem nunca sentou numa mesa para comer 3 pães, Sim. tentar comer com café, Não, eu tô morrendo de fome, vou comer aqui uns 3 torradas. Sendo que ali você está tentando apenas matar a sua fome com alimentos que não são nutritivos ao seu corpo. Sim. O seu corpo, ele sente fome, necessidade de nutrientes. Então, se você não agrega nutrientes, valor nutricional a essa refeição, ela não será saudável para você. Então, aquilo vai refletir em quê? Em uma glicose alterada, em um colesterol elevado, ou até mesmo em problemas e dificuldade de memorização, sono, E a alimentação em si saudável é quando você consegue proporcionar alimentos bons, junto com alimentos como o pão, que é algo prazeroso, mas de uma forma equilibrada, que você come coisas que lhe deixem saciadas e nutridas, com nutrientes. Por exemplo, agregar um pão com uma proteína. Uma proteína que já não é aquela história de deixar o pão ser vilão, Sim. É você agregar valor nutricional àquela refeição. Então, desde quando você deixa de comer, por exemplo, um doce que antes era a fonte principal das suas refeições e passa a aumentar o consumo de frutas. Então, isso já é ser e ter uma alimentação saudável, Então, a questão é ter um equilíbrio aí durante essa alimentação. Sim, saber fazer boas escolhas, Sim. colocar cores nos pratos, Gente, muito não é M&M não, nos pratos é cores, é folhas, é vegetais, é algo nutritivo, até mesmo as frutas. Muita gente tem medo de colocar na salada, por exemplo, fruta. Sim. Ficou algo muito, vamos dizer assim, vai aumentar os carboidratos. Não, mas também vai melhorar os nutrientes que você consome, Então, isso ajuda muito. Então, aí você falou de alguns alimentos que podem ser inseridos na nossa alimentação, principalmente aí nessa rotina de estudos, que é muito puxada para os alunos. Mas quais são os alimentos que realmente vão ali auxiliar durante esse período de estudos em relação à nossa concentração? Em relação à concentração,
tudo, vamos dizer assim, é tudo e mais um pouco. São proteínas, são gorduras boas, são carboidratos complexos, são alimentos que tenham um poder antioxidante elevado, porque os alimentos antioxidantes, eles reduzem os radicais livres. O que são os radicais livres? Eles são os maiores causadores de danos das nossas células, eles estressam as nossas células. Então, quando você tem um alto consumo desses alimentos, ele baixa essa produção de radicais livres e você consegue ter os neurônios funcionando de uma maneira correta, consegue ter uma boa memorização, uma boa concentração, certo? E não existe só um alimento específico, né, nem alimentos específicos. Existe uma classificação que vai ajudar mais especificamente aí, né, nesse quesito de concentração, memorização e um contexto, né, hábitos de vida saudável. E você falou um pouco desses radicais livres. Explica pra gente um pouquinho melhor o que significa. São justamente esses radicais livres, vamos tentar ilustrar, né? São como se fossem umas aranhas que são produzidas no nosso organismo devido ao consumos elevados de industrializado, ou até mesmo do ar, das impurezas. São radicais livres que são produzidos no nosso organismo para ali estressar nossas células. Como se ela fosse lá beliscar as suas células para que elas nos prejudiquem. Por exemplo, quando você tem mais radicais livres no corpo e tem um baixo consumo de alimento antioxidantes, os radicais livres elas estão ali voltados a causar um envelhecimento precoce, a ganhar peso, tá? Pode estar associada a tudo isso. E aí a gente falou antes um pouquinho, você explanou sobre essa relação que o nosso corpo tem em relação com a concentração, seguindo aí a questão do açúcar, da glicose. Sim. Então, como a glicose, como o açúcar pode interferir na nossa concentração? Bom, a gente tem que lembrar que o seu cérebro ele precisa de glicose, ou seja, ele precisa de carboidrato, de energia para funcionar. Só que ele não estoca energia. Então você precisa de uma energia constante. Algo que dê energia, vamos dizer assim, devagar, de forma mais lenta. Por exemplo, quem tem um alto consumo de carboidratos refinados, que são os açúcares simples, considerados açúcar simples, você tem uma demanda alta no seu organismo e, como consequência, ela baixa de vez quando ela é digerida. Se ela baixa de vez, ela causa aquele famoso a sonolência pós-almoço. Sim. É bastante conhecido em quem faz um prato muito volumoso com baixo valor nutricional, ou seja, com pouca salada, pouca proteína e mais macarrão, mais arroz, um alto volume, né? Ou até mesmo quem repete, né? Quem repete 2 pratos geralmente dá um sonão. Mas por que isso? Porque você consumiu uma grande quantidade de glicose, que o seu corpo produziu insulina para poder baixar, e quando ela baixa, geralmente 1 hora e meia depois daquela refeição, ela vai dar sonolência, indisposição, fadiga, falta de energia, e há aquela necessidade de você deitar, descansar e até mesmo fome. Então, quando você tem que escolher um alimento, principalmente o que dá fonte de energia ao seu cérebro para funcionar e melhorar o foco, memorização e concentração, você tem que dar preferência aos carboidratos complexos, que são os carboidratos que vão ser liberados de forma mais lenta na corrente sanguínea. E esses carboidratos são os que vão ajudar você a realmente ter energia conforme a necessidade, tá? E aí, quais seriam esses carboidratos? Só pra gente ter uma noção. Pão integral, batata doce, aveia, batata inglesa, os próprios feijão, as próprias frutas com cascas, elas também auxiliam nessa liberação de glicose de forma mais lenta no organismo. Alimentos ricos em fibras também vai ajudar com que, por exemplo, por exemplo, você vai estudar após o almoço e no seu prato, não, em casa a gente só usa o arroz branco, certo? Isso não é um grande problema, desde que você inclua o quê? A salada, a proteína. Por quê? Porque ali vai diminuir o pico glicêmico da refeição. Com isso, fazendo com que essa digestão seja mais lenta e conforme a necessidade. Então, quanto mais o corpo vai necessitando, mais ela vai liberando. E essa liberação de forma lenta vai ajudar o seu cérebro a ter energia de forma constante, não rápido. Porque quando é rápido, ela passa, dá tchau, dá um oi e vai-se embora. Aí vem o sono e a dificuldade de se concentrar. Então, é importante saber escolher melhor os alimentos e agregar isso a uma boa alimentação. Então, vamos supor. Um aluno, ele montou todo o cronograma dele de estudos e aí ele está pecando em relação à alimentação. Qual seria aí os alimentos que ele poderia colocar no café da manhã, que é ali a primeira refeição do dia, para dar aquela
sustância, aquela energia para ele começar o dia. Eu não queria dar um spoiler, não, mas o tanto de menino que eu pego no consultório, jovens, além de, justamente, inclusive na fase de fazer o Enem, Sim. comendo 3 torradas no café da manhã, lanchando biscoito de chocolate. Eita. Isso interfere diretamente na sua concentração. Por quê? O que é o ideal? Por exemplo, o café da manhã, o seu café da manhã ele tem que ser completo. Ou até mesmo, sabe como? Há alunos que deixa de fazer o café da manhã em casa para comer um salgado na escola. Sim. Então, você tem que lembrar que o café da manhã ele tem a sua primeira fonte de energia. Sim. O seu corpo ele vai ficar mais ativo após o café da manhã. E o que é importante ter dentro desse café da manhã? Tudo que vai ajudar a melhorar a sua concentração. Então, se você quer um pão, que você agregue valor nutricional a esse pão. Como? Se você tiver um tempinho, faz em casa pãozinhos integrais, deixa na geladeira, 2 fatias de pão integral com a cenoura ralada, um frango desfiado, deixa ali. Quando você faz, isola, né, com papel... esqueci o nome. Alumínio? Não, o outro é transparente. Meu Deus, porque o nervosismo não faz. Meu Deus, eu fiz agora. Mas não tem problema. Ah, pronto. Aqueles papelzinhos transparentes que vocês enrolam e guardam o alimento na geladeira. Quando você coloca lá na geladeira, pode durar até 5 dias. Então, se for a dificuldade em fazer, o tempo, Sim. você consegue tirar num pedacinho no domingo e fazer e organizar. Então, pela manhã, um pão com ovos e queijo, uma boa porção de fruta, agregar nessa fruta aveia, chia, linhaça, que contém ômega 3. O ômega 3 também é responsável por melhorar os neurônios, para fortalecer a sua memória, melhorar a sua concentração. Então, sim, você tem que aliar e agregar nutrientes a essa refeição de uma forma que seja simples e rápida também, né? Que hoje todo mundo é apressado. Então, uma banana com aveia, joga aveia por cima, um pão com ovos, que também é muito prático, faz. Mas não deixar de fazer uma boa refeição em casa. Evitar esses alimentos cheios de gordura de fora, tá? Mas e você falou um pouquinho sobre a questão da gente organizar a nossa alimentação durante... vamos supor, um dia para toda a semana. Então, isso aí seria algo que beneficiaria e também ajudaria... Nossa, muito. Isso hoje, na fase adulta, eu vejo dentro do consultório que é mais difícil. Sim. Por quê? Porque a tempo. maioria não tem tempo e também não foi ensinado. A gente tem que lembrar que hoje a gente está na geração Z, né? Geração que teve acesso à internet muito cedo e sabe muito cedo de muita coisa, mas que ainda não é tão bem instruído com relação a comer bem e também organizar suas refeições. Isso é muito importante, principalmente porque vem aumentando o número de pessoas, de jovens, de adolescentes nas academias. Lembre também, aí chega um ponto aqui que eu nem anotei, mas eu vou trazer aqui, que estudar melhora a produção da massa branca cerebral, a massa da frente, né, do cérebro, que ela é responsável pela memorização. Sim. Então, é muito melhor, antes de você estudar, fazer uma atividade física. Justamente porque vai ajudar a sua memorização. Então, assim, vem crescendo o número de adolescentes, jovens que vão para as academias, mas que ainda não sabe se organizar. Espera, né? Não, vou esperar pai, mãe ou alguém fazer. Então, não é tão interessante. O que é interessante? Cortar as frutas, deixar na geladeira o máximo possível. Por exemplo, aquelas maiores que todo mundo deixa estragar. Abacaxi, mamão. Se não cortar, estraga, né? Fica lá na mesa esperando alguém, o além cortar. Então, mamão, abacaxi, melancia, melão, você consegue cortar, deixar fechada em recipientes separados na geladeira. Ela pode durar de até 3 dias, dependendo da forma que é armazenada, até um pouco mais. Também tudo depende da fruta que você pega, se ela está mais madura ou não, certo? Assim como também você também consegue deixar saladas de fruta organizada, sanduíches naturais pronto, uma proteína pronta, porque também a gente vai falar sobre isso, a proteína é importantíssima para a produção de algumas funções no nosso cérebro que vão auxiliar na memória, no foco, na concentração. Então, você já consegue deixar, por exemplo, um peito de frango desfiado na geladeira, uma carne refogada já preparada. Isso se torna mais prático, né? Até mesmo para fazer um lanchinho para levar para a escola, né? É tentar deixar ali... Certo, a gente não tem tempo, é uma rotina de estudo muito puxada, mas é tentar fazer com que essa rotina ela seja mais fácil. Então, preparar, tirar um dia da semana, o domingo, fazer todas as refeições para já na semana não ter aquela desculpa, não vou comer. Inclusive, quem estiver assistindo,
tá crescendo muito o número de jovens que gostam de cuidar do próprio corpo. Sim, Então, verdade. deixar a refeição pronta já começa a ajudar em N coisas. Principalmente até para essa pessoa, seja ele um adolescente ou um adulto que também vai fazer alguma prova, entrar na vida adulta já tendo a responsabilidade que ele precisa cuidar dele mesmo. Não só para a memória, não só para, vamos dizer assim, questões estéticas, mas pela saúde. Sim. Hoje cresce a porcentagem, né, de maioridade, né? Hoje está crescente. Estipula-se aí que em 2050, 80% das mulheres as mulheres cheguem, né, aí na fase adulta em mais ou menos 80 anos. Então isso é muito bom, porque antes não existia essa expectativa de vida, tá? Uns anos atrás, uns 5 anos atrás, nem tinha essa expectativa de vida tão alta pra gente. Por quê? Porque a maioria estava comendo muito ruim. Muito ruim. Hoje, com a corrida, né, com outros esportes chegando, vamos dizer assim, trazendo uma avalanche de emoções, de benefícios. Então vem crescendo também o número de pessoas que querem não só se cuidar, mas também cuidar da saúde. E aí também você deixar toda a sua semana preparada, ela te ajuda para fugir daquela alimentação mais rápida, como você falou, né? Isso, evitar, né? Fugir, ou evitar aqueles alimentos ali que não agregam e não ajudam, né? Porque quando a gente fala em questão de, por exemplo, você tá ali concentrado estudando, então você vai passar horas ali sentado estudando. Vamos dizer que você só vai se levantar para comer 4 horas, 5 horas depois. Quando você não tem nada pronto, isso serve também para a fase adulta, porque os adultos hoje também têm esse hábito de tô com muita fome, eu vou comer o mais prático. O que tiver é um gatilho, já é um gatilho ali. Isso, e se você leva isso para sua fase adulta, é muito mais complicado parar. Sim. É muito mais difícil. Eu digo isso porque eu também trabalho com muito adultos e vejo esse público. Então, cuidar da saúde desde muito novo é essencial. Além disso, vai evitar com que você tenha picos de fome. E, claro, tem energia, né, durante o dia, como a gente falou agora sobre a glicose, tem energia gradual e o seu corpo tenha uma boa memória, uma boa concentração. Tendo algo pronto, você consegue sair ali 30 minutos, 15 minutinhos, 10 minutinhos, vai, come o que está ali já na geladeira, já está cortado, come, aquilo vai agregar valor, vai lhe ajudar a melhorar na concentração, não vai lhe deixar cheio, empanzinado e daqui a 1 hora você já está sonolento, né? Então vai ser muito útil para quem faz, né? Que eu espero que vocês façam, para quem vai fazer isso. Vamos fazer. Com o podcast Nota Mil, eles vão aprender que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, pelo amor de Deus. E aí, a gente falando, você comentou um pouco em relação a justamente comer. Só que muitas pessoas, elas têm medo de comer. E ficam com medo de engordar, de estar aí. E a alimentação vai por água abaixo. Vamos falar sobre isso assim, né? Um pouquinho. Por quê? Porque o que de fato faz uma pessoa ganhar peso não é o alimento. O alimento que você escolhe, ele tanto pode lhe ajudar quanto ele pode lhe prejudicar. Então, os alimentos que aumentam a inflamação corporal, os alimentos que não têm valor nutricional, eles vão fazer você ganhar peso. Por exemplo, coxinha, salgados, bolos, massas de padaria, alimentos ricos em calorias, seja biscoito, Nescau, capo, aqueles suquinhos prontos, tudo que for muito prático, aquelas massas prontas que as pessoas só colocam no micro-ondas, aí vamos falar do miojo, né? O miojo, que a gente já sabe que esse daí não vai lhe ajudar de jeito nenhum. Pode ser prático, pode ser saboroso. Não pra mim, mas pode ser saboroso, mas não é interessante. Por quê? Porque esses alimentos vão lhe engordar. Podem não lhe engordar hoje. Por exemplo, muita gente diz assim, mas eu já como não sei há quanto tempo. Gente, quando o nosso corpo ele ganha peso, não é do dia pra noite, não. Nosso corpo, ele cobra com juros e correção. Eu costumo muito bater isso na tecla. Há 5 anos atrás eu era magra, hoje já não, 10 anos, 5 anos eu já ganhei 20 quilos, né? Muito chega pra mim assim. E o que é que eu sempre falo? As consequências do que você come, do que você escolhe hoje, vai ser o reflexo amanhã.
E o corpo, ele não brinca em serviço, ele cobra. E cobra com juros e correção. Eu sempre digo isso, mas pra ali pegar no pezinho do pai. Por quê? Porque não é só o alimento que você come, mas a quantidade dele. Sim. O que vai fazer você ganhar peso ou perder peso é se você estiver em déficit calórico. Então, se você come menos que você gasta, você não vai ganhar peso. Ao contrário, você vai perder. Só que esse não é o nosso foco, Sim. né? Mas se você quer evitar ganhar peso, você tem que evitar comer mais do que você gasta. Então, se você é uma pessoa que passa o dia sentada, só faz um treino muito leve na musculação e não tem um gasto intenso de energia e come muito, por exemplo, mesmo que seja só 3 refeições, que é um hábito muito ruim, isso vai refletir num ganho de peso. Porque também ganhar peso exige vários fatores. A falta do descanso, o sono, que hoje muitos adolescentes têm o hábito de que dormir 1 hora da manhã. Sim. Isso atrapalha demais a produção hormonal, principalmente os hormônios da fome e do apetite. Então, no outro dia, você tende a sentir mais fome do que saciedade. Também vai aumentar o seu estresse. Lembrando que o estresse, ele não é totalmente um inimigo, tá? O cortisol, quando liberado de quantidade normal, moderada, ele pode ser útil, porque ele nos deixa em estado de alerta. Inclusive, a gente ia até falar sobre esse ponto daqui a pouco. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho. Mas quando ele é elevado, principalmente pela falta de sono, ele prejudica o seu dia todo. Ele deixa mais cansada, mais indisposta. Sim. E também faz você ganhar peso. Isso daqui é vários fatores. Ganhar peso é vários fatores. Passar longas horas sem comer, por exemplo, passar mais do que 4 horas sem comer. Não é que o nutricionista quer que você coma de 3 em 3 horas. Muita gente diz, meu Deus, eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Não é porque você tem que comer de 3 em 3 horas. É que você precisa comer algo pelo menos até 4 horas depois que você faz a última refeição, pelo simples motivo de que você cataboliza músculo, porque seu corpo precisa de energia. Então, isso com o tempo pode aumentar o quê? O acúmulo de gordura, aumentar peso e entre outras coisas, genética. Então, não é só, eu vou comer e vou engordar. Não. É você saber escolher os alimentos. Eu tenho certeza que eu acho que vai ser muito difícil encontrar alguém que engordou comendo de 4 em 4 horas direitinho e comendo fruta. Acho muito difícil. É mais fácil você dizer assim, ela definiu, ela secou mais do que engordar. E lembrando, gente, que a gente tá falando em relação à nossa saúde. Então, não é porque você tá comendo muito ou tá engordando em relação ao físico, mas sim pela sua saúde em relação a essa rotina de estudos que você tá tendo. Então, lembrando aqui que a gente tá falando pro seu físico, pra sua mente tá aí conectado e tudo bem. Isso, também, né? Lembre-se que também ganhar peso também dificulta o aprendizado, sim, tá? O alto acúmulo de gordura também pode significar também problemas de saúde que também vão afetar diretamente na sua concentração, na sua disposição. Então, não é interessante que você ganhe peso também nesse processo de estudar. Sei que é muito pesado, requer muita energia, muito estresse, mas regule a alimentação, regule seus horários, nem que você tenha que deixar o celular um pouquinho de lado, até no seu horário de descanso. Mas durma bem, tente manter essa rotina um pouco mais saudável. Nem que você tenha que acordar mais cedo do que você já acorda para ir para aula, para fazer uma atividade física. Mas faça, porque lá na frente você vai entender que, depois de adulto, né? Você vai entender que se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então aí o choque de realidade é mais difícil ainda, né? Aprender logo desde novo. Teria alguma dica para esse estudante conseguir fazer isso desde novo? Tem. Qual? Começar a fazer o quê? Se organizar a sua alimentação. Isso já é um passo importante, porque quando você começa a regularizar a sua alimentação, você começa a ver mudanças, percepção. Não tem uma pessoa que quando começa a mudar os hábitos não diga, meu Deus, eu estou mais disposta, estou mais animada, eu estou vendo que meu corpo está mudando, eu estou vendo que minha mente está mudando. Então, quando você muda, você só vê qualidades. É muito difícil você não gostar daquela mudança. Mas é importante o quê? Ter horários. Organize-se para priorizar um horário para fazer uma atividade física. Sim. Lembrar que estudar também precisa ter uma boa saúde mental e a atividade física entra muito com isso, tá? Melhora a ansiedade, melhora o estresse, melhora a qualidade do sono.
E então, organizar, estabeleça um horário para treinar, estabeleça um dia, um momento mais livre que você consegue organizar suas refeições, que é como eu acabei de falar, depois de adulto, é mais complicado, bem mais mesmo, um choque de realidade muito grande. E aí você falou um pouquinho sobre essa relação de passar muito tempo, muitas horas sem comer. Queria que você falasse um pouquinho mais pra gente quais são os reais prejuízos que isso vai acarretar para aquele aluno mais para frente, em relação também não só à concentração, mas para a vida dele fora o Enem, fora os estudos. Olha, passar muito tempo sem comer, tem vários métodos e estratégias nutricionais, gente. Vou só lembrar que eu não estou focada em falar sobre o jejum intermitente, sim, sobre outros métodos e protocolos nutricionais. Estou aqui para falar sobre alimentação para adolescentes em fase próxima do Enem, no estudo, que precisam ter uma boa alimentação, não é uma opção, que estão em fase de crescimento. Lembre-se que os adolescentes é a fase de maior gasto metabólico. Então, o seu corpo está acelerado. Todo mundo, eu não sei se você já ouviu falar, mas todo mundo fala, depois dos 20, você não é o mesmo. Depois dos 30, aí que piora. Depois dos 40, eu nem vou trazer a triste notícia. Eita. Mas é dessa maneira mesmo. Essa fase é a melhor que tem e você gasta muita energia. Então, muitas pessoas tendem a perder peso nesse período. Sim. Justamente por quê? Porque está em fase de crescimento, mesmo comendo ruim. Só que a conta chega depois, né? Mas o negócio de você comer em jejum, você passar longas horas em jejum, você não está fornecendo energia para o seu cérebro. Então, ou seja, você não está dando combustível para ele ter uma boa concentração, um bom foco. Então, passar horas sem comer pode prejudicar nos seus estudos, porque você pode tender a sentir dores de cabeça, cansaço, fadiga, quer queira, quer não, aquele ditado, né? Saco vazio não para em pé, né? É verdade. Então, isso pode refletir muito, até mesmo na disposição para os estudos. Você não sentir aquela vontade porque o estômago está roncando, ou porque tá a boca amargando, que isso acontece também, quando você sente muita fome, a boca pode amargar, aí chega aquele ponto que vai influenciar nas escolhas, quando vir a fome mesmo, avassaladora, a boca já tá amargando, eu quero é um doce, sim, aí vai pro pacote de bolacha de chocolate, que não é interessante. Não consegue ficar em um como pacote, não consegue nem 2 biscoitos entrar um. Sim. Então, passar longos períodos é sim realmente prejudicial para quem está em processo de estudar. Inclusive, até mesmo as bebidas energéticas. Muitas vezes, um pouco se fala sobre ela e muito é utilizada dentro do esporte, né? Mas, assim, elas, por serem energéticas, a gente tem que ter o cuidado e o controle, porque elas contêm estimulantes. Então, se uma pessoa que já tem ansiedade, já tem uma dificuldade para dormir, vamos dizer assim, um freio. Um freio que evite você estar consumindo aquelas bebidas energéticas para lhe dar mais disposição e energia. Porque muita gente pode ter o efeito naquele momento, mas também pode ter o efeito tardio, que a gente chama, que é quando você toma agora, mas você só vai sentir daqui a 2, 3 horas. Sim. Tem pessoas que acontece isso, é que nem o maracujá. Tem gente que toma um suco de maracujá, não dá um pingo de sono. Mas toma outra coisa, pronto, café, de 7 horas da noite, 9 horas tá dormindo. Sim. Então, existe muito da individualidade corporal. Então, tomar muito cuidado com essas bebidas energéticas e também, quando for escolher os alimentos, evitar os carboidratos muito refinados. Você falou nessa questão dessas bebidas energéticas e a gente percebe aí que a cada notícia que a gente lê, tem muitas pessoas que realmente estão ingerindo essas bebidas energéticas e principalmente esses estudantes que passam horas e horas ali estudando. Requer muita atenção, né? Que saiu agora um caso, eu não lembro se foi esse ano, se foi ano passado, de uma estudante, né, que tomava bastante e teve um ataque cardíaco, né? Teve problemas cardíacos. E era considerada saudável porque treinava, mas aí realmente treinava, poderia até ter uma alimentação saudável, mas tomava muita energia. Muito estimulantes, né? Que são os estimulantes. Ele vai ter não só cafeína, ele vai ter taurina, ele vai ter outros estimulantes ali dentro que vão lhe deixar muito agitada. Então, se você já é uma pessoa que tem tolerância à cafeína, por exemplo, que muita gente nem sabe, mas tem tolerância à cafeína. Se você é uma pessoa que tem predisposição a ter pressão alta, sim, também pode agravar. Então, assim, tem que ter muito cuidado em ponderar os consumos. Se você vai tomar uma vez ou outra de forma esporádica, beleza. Se não sentiu nenhum problema, desde que tome muito cedo.
para evitar que prejudique o sono. E, enfim, eu vou trazer até... Deixa eu até olhar o tempo. Eu falei que... Eu falo bastante, né? Pode falar que aqui a gente vou tem trazer espaço. O meu caso. Eu não vou dizer há quantos anos, né? Porque não cabe aqui os anos. Não vamos calcular os anos. Revelar a idade. Não vou revelar a idade, né, mulher? Ainda mais, né? Pode falar. Por ignorem. Mas quando eu fui fazer minha prova do Enem... Que diferente de hoje, né? Que agora é domingo, um domingo e no outro, sim, né? Dois domingos. No meu foi tudo no mesmo dia. Eita. De manhã e de tarde. Eu inventei, eu não tinha hábito. E só ouvi uma pessoa, ainda não sabia nem qual faculdade ia fazer, né? Sim. Nutrição, nem se ia conhecer esses alimentos, nem o que fazer. Eu só sabia que deixava acordar. Eu inventei de passar no supermercado e comprar dois energéticos. Aqueles conhecidos, aqueles pequenininhos, que não é aqueles grandão hoje que a gente vê. Mas é os pequenininhos. Comprei 2. Gente, adivinhe só quem estava dormindo no momento da prova. Não acredito. Deu efeito rebote em mim. Eu simplesmente... Você tomou os 2? Os 2. E simplesmente estava pescando aí na hora da prova. Jesus. Eu tive que ir no banheiro 2 vezes para lavar o rosto. Eu nunca esqueci disso. Foi Pegou muito trauma, gente. Olha, engraçado. Foi muito engraçado. Tipo, tinha tudo para dar certo. Eu achava que tava arrasando. Menina, mas eu tomei 2. Não fez efeito nenhum. De noite eu estava assim, ó. Super atenta. Arregalado, que eu quase que não dormia. Ah, meu Deus. Pra você ver, deu efeito tardio. Rebote, né? E aí, pronto. Esse estudante, ele quer porque quer, tá concentrado, mas ele não tá conseguindo manter o foco. E ele pensa em usar e ingerir esses energéticos. Mas a gente já entendeu que é melhor evitar ou ingerir aí esporadicamente. Mas evitar seria o mais adequado. O que é que ele pode fazer para tentar manter mais a concentração, mais o foco, já que essas bebidas energéticas... A gente pode falar e aprofundar um pouco sobre a alimentação, né? Agora, por exemplo, os carboidratos, já falamos, optar sempre por carboidratos que auxiliem a liberar energia de forma mais lenta, mas também falar sobre as gorduras boas, né? Que nosso cérebro é formado em grande parte por gorduras. E o cérebro, ele funciona como se fosse um mensageiro dos neurônios, para que os neurônios se comuniquem entre si. Por exemplo, os neurônios que são responsáveis por exemplo, dopamina, serotonina e cetil... Eita, esqueci o nome. Mas enfim, tudo com ina. Dopamina, serotonina, que estão associadas ao bem-estar, à memorização, ao foco. Então a gente tem que lembrar que se o cérebro ele é formado por sua grande parte de gorduras, então a gente tem que agregar gorduras boas para que haja uma boa conexão entre esses neurônios. Porque quando não há uma boa conexão entre esses neurônios, essa conexão vai falhar e o que é que vai acontecer? Basicamente, você vai ter a perda da memória, a perca do foco, da concentração. E onde é que a gente pode encontrar alimentos ricos em gordura? Lembre que não é qualquer gordura, tá, gente? Gorduras boas. O ômega 3, por exemplo, que está totalmente ligado a uma boa saúde da memória, do foco, da disposição. Inclusive, responsável, aí vem alguns estudos trazendo que melhora a saúde, principalmente reduz algumas taxas, como o colesterol total, que é o colesterol, tem o colesterol ruim, o bom, o LDL, que é o rim, e o total, que ele vem sendo muito estudado, que ele reduz, tá? Então, não é só ligado sobre uma coisinha, ele vai ligar tudo. São benefícios para o corpo todo. Então, onde é que você pode encontrar o ômega 3? Sardinha, atum. Não gosto nada de peixe. Quais opções? Chia, linhaça. Não gosto nada de semente. Mas vamos dar para as últimas opções, né? Suplementação. Ou, por exemplo, castanhas. Castanha, amendoim, nozes. Tem, inclusive, no supermercado aqueles mix de castanhas que contém todos eles e você consegue trazer para a sua rotina de estudo, inclusive para melhorar, né? Você conseguir gravar mais aquele conteúdo na sua mente, trazendo isso como um lanche da tarde no meio dos estudos. Os snacks saudáveis, que são justamente os mix de oleaginosas. Elas têm que fazer parte todos os dias da sua rotina?
Se não for tão fã, né, vamos dizer assim, não, mas pelo menos de 4 vezes, 5 vezes por semana tenta incluir. Chia, linhaça, você não gosta, tem gente que gosta de misturar com a água. Tem gente que não. Sim. O que é que você pode fazer? E eu também não aconselho, até porque não é algo prazeroso. O que você pode fazer? Botar por cima da fruta. Se você já não gosta dela pura, que eu não acho nem a necessidade de consumir ela pura, depende de cada indivíduo, você pode colocar por cima das frutas. Chia combina muito com mamão, com banana. Você nem sente o gosto, mulher, bem docinha a fruta, nem sente o gosto. Você não vai mastigar a semente, né? O pessoal diz, não, é muito ruim, chia, mas você mastiga a semente aqui na língua, ou nos dentes, não, você só bota na boca e ingere. Então, assim, dá pra você agregar ali e consumir durante os dias, até mesmo todos os dias, se você não tiver muita restrição alimentar. Também tem que lembrar das restrições, né? Então, essas opções também, elas seriam úteis pra gente parar ali com aquela vontade de comer aquele docinho. Porque a gente sabe que durante ali os estudos, a gente... Ai, meu Deus, eu quero comer alguma coisa, doce, né? Quer passar por doce. Justamente entra naquela parte que eu falei, passar longas horas sem comer, dá aquela vontade de você querer o mundo quando sai. Boca, né? E o que é que acontece? Quando você tá com a boca mais amarga, você tende a ir pra onde? Pro doce. Só que para uma boa notícia, o doce, principalmente os amargos, vamos dizer assim, os de 75%, eu não gosto de trabalhar com dizer 100% amargo. Claro que o 100% amargo, ele vai ser o melhor. Ideal. Mas se você não gosta, comece aumentando para os 55%. Né? Vai aos pouquinhos, mas quanto mais amargo ele é, quanto mais puro ele é, o que é que vai acontecer? Mais rico em flavonoides. E os flavonoides, ele não só melhora o raciocínio, a atenção, como também lhe dá aquela leve sensação de bom humor, alegria. Então você come algo que lhe deixa, né, não só saciada, porque diminui aquela vontade pelo chocolate, como também vai lhe deixar até mesmo melhorada ali trazendo benefícios ali para o seu estudo. Além disso, tem uns bolinhos, né, que você pode fazer com proteínas, né, que a proteína também é um alimento que tem que fazer parte para melhorar essa comunicação dos neurônios, também essa produção, certo, de hormônios também que ajudam no foco, na concentração. Então, comer bastante proteínas, frango, ovos, carnes, enfim, proteínas que vão... Isso, variar também, porque também ninguém merece a mesma coisa todo dia, vai enjoar, né? Então, utilize isso na sua rotina para melhorar cada vez mais o foco, concentração e memória. A gente quer que você passe, então é memória, concentração e foco. Tudo que fizer isso vai nos ajudar. Também podemos falar do café. O café ajuda também, lembre-se, evitar o açúcar, troque pelo stevia, pelo adoçante natural. Se não, tente ir reduzindo o açúcar aos poucos. Muita gente tem muita resistência de consumir o amargo, mas não é de repente. Eu costumo dizer que se você tem hábito de tomar café, comece reduzindo aos poucos, de uma colher, passa para levemente um pouquinho menos e assim vai adaptando o paladar. O bom do nosso organismo é que ele é adaptável. O seu paladar se adapta a cada 7 dias. Então, quanto mais você vai modificando, mais ele vai se adaptando. Então, a cada 7 dias você modifica e reprograma seu paladar. É como se você desse cada vez mais... Eu já estou acostumada. Eu não sei se você já ouviu falar, que provavelmente quem está assistindo vai ouvir. Tô na dieta bem certinho. Comi uma besteira, tive uma diarreia, uma dor de cabeça. Eu passo por isso. Porque o seu corpo tá tão acostumado e antes você não tinha isso, né? É verdade. Por quê? O nosso corpo se acostuma com o que você faz. Então, se você come alimentos muito gordurosos o tempo todo, seu corpo se acostuma com aquilo. Então, para ele, aquilo é normal. Quando você traz uma mudança alimentar, principalmente de organização, aumentou o consumo de frutas, melhorou o seu paladar, o que é que seu corpo vai fazer? Ok, me adaptei. Quando você dá uma bomba de energia a ele, que tem muita gordura, coisa que ele não estava mais acostumado, ele estranha. Ele vai ter dificuldade de digerir, ele pode dar dor, principalmente na vesícula, ele pode causar todo tipo de dor, que eu já cheguei com paciente que teve enxaqueca, foi parar no hospital. Justamente porque comeu uma refeição que não era habituada. Então, cada organismo, claro que não vai endoidar, não, pelo amor de Jesus, tá? O objetivo não é endoidar. Cada organismo responde de uma maneira diferente. Eu tô trazendo casos e casos. Mas já teve paciente com diarreia, com enxaqueca, com, vamos dizer assim, sonolência grande demais. Então, assim,
Quanto mais você adapta seu paladar, melhor. O café, ele contém cafeína. A cafeína, ela estimula, lhe deixa mais ativa. Então, você vai ter um foco melhor. Não vão viver tomando café, como eu vejo muita gente tomando café até de noite. Não, evita. Porque o café, ele também tem a ação de 8 horas no seu organismo. Sim. Então, se ele tem a ação de 8 horas, se você tomar às 5 horas da tarde, até 3 horas da manhã, o seu corpo está ativo. Mesmo que você já esteja dormindo. Aí, o que é que acontece? Você acorda cansada no outro dia. Que interferiu no sono. Interferiu. E aí você não conseguiu descansar. Por isso que não é tão recomendado tomar cafeína próximo do horário de dormir. Eita. Café, chá verde. Não acredito que você tá tomando. Mulher, eu não acredito, não. Eu achei que eu me assustei, porque realmente. Então você também vai mudar os hábitos, viu? Eu quero ver exemplo. Você veio falando aí, eu digo, meu Deus, são muitas possibilidades. O chocolate, o café. E aí, partindo para essa questão do chocolate. Muitos estudantes, eles gostam aí de levar o chocolate no dia de fazer a prova. Aí chega, né, as opções que você pode levar, né? O que eu gosto de dizer, leve o chocolate, mas leve o chocolate amargo. Tente levar o amargo. Por isso que eu digo, tudo é uma adaptação. Então, comece a adaptar antes. Seja começando aos poucos. Celine, então quer dizer que eu vou sair com os meus amigos no final de semana e não vou poder comer um doce? Não diga que eu tô dizendo isso, tá? Que você talvez encontre a Nutri por aí comendo um doce, aí dizer, vale, ela mandou eu não comer, ela tá comendo, porque eu vou comer. Eu saindo com os meus amigos, eu vou comer. Isso não é um problema. O problema é isso quando é constantemente. Quando é constantemente, é um problema. Mas quando você for para a prova, o que é que eu mais gosto de indicar? Os hábitos que você já teve e que você construiu ao longo da sua rotina. Por isso que é bom mudar os hábitos desde a raiz, desde o café da manhã, almoço, lanche. Por quê? Quando você for fazer a prova, você não sentir esse impacto. Na hora da prova, não é hora de comer bombom, não é hora de comer bolacha recheada, pelo simples motivo de quê? Açúcar refinado. O que é que vai acontecer? A energia vai lá para cima, mas também vai cair. E isso vai causar um pico de açúcar no seu sangue que não vai lhe proporcionar uma energia estável e, como consequência, baixa concentração, pode dar o branco, porque o branco também dá nesse aumento de cortisol. Lembre-se que quando você tem o cortisol, como eu falei anteriormente, o cortisol, ele é o hormônio do estresse, conhecido como hormônio do estresse. Ele acomete e ele é produzido em alta quantidade, principalmente quem não tem um sono bom. E geralmente, pela ansiedade de uma prova, por exemplo, as pessoas tendem a não dormir bem no dia anterior. Aí o que é que acontece? A gente tenta fazer o quê? A higiene do sono, tentar melhorar esse sono 3, 4 dias antes. Como? Tira o celular 1 a 2 horas antes de deitar, pega um livro mesmo, tá? Não é um livro aqui, ó, não é um tablet, não é aqueles tabletzinhos de leitura, evitar não. Telas. É livro. Evitar qualquer tipo de tela, não botar músicas agitadas, não ficar correndo rios, porque ali você tende a ficar acordada, ativa. Quem nunca, né? No celular e ficou, meu Deus, já é essa hora, vou dormir. Por quê? Porque isso lhe distrai e não deixa o seu corpo produzir a melatonina. Então é importante você ter uma boa noite de sono. O cortisol, por sua vez, por ele ser produzido de uma forma, por exemplo, antes da prova, ele lhe deixa em alerta, quando produzido na medida certa. Mas quando produzido de forma elevada, ele pode influenciar, né, no outro dia as suas escolhas alimentares, mas os alimentos que você vai trazer vai ajudar muito a você se manter mais concentrado e evitar justamente isso, aquele branco. O estresse pode gerar aquele branco, o famoso branco, justamente por não ter tido uma boa noite de sono, e a alimentação é crucial aí. O que levar? Leve os snacks, aquilo que a gente falou no início, snackzinhos de oleaginosas, frutas com casca, optar muito com frutas com casca. Por quê? Porque são ricas em fibras, vão mandar aquela energia de forma gradual. Celina, não tem como levar uma fruta em casca, mas eu acredito que hoje eles liberam com um recipiente transparente, né? Então, levar uma banana cortada com aveia por cima. Celina, não é prático para mim. Ou a oleaginosa, a barrinhas de cereais, que vão ajudar também a não aumentar a glicose rapidamente, mas por conter fibras e também conter, por exemplo, eu gosto muito de uma barrinha que ela é toda de castanhas, você encontra em qualquer supermercado. E ela contém uma boa porção de carboidrato, mas contém muita boa concentração de gordura, fibra, e isso vai proporcionar mais concentração. E vai lhe ajudar barrinhas de cereal, snacks de oleaginosas, snackzinhos de batata doce,
de inhame, macaxeira, aqueles snackzinhos que inclusive é bem saboroso, sim, que é os desidratados. E são práticos. Sim. E já são vendidos em sacolinhas, né? Transparentes. Que podem levar, é só tirar o rótulo. Isso. Então você consegue consumir alimentos bons, saudáveis, mas que vão agregar, né, naquele momento. Porque você tem que lembrar que naquele momento você não pode fazer qualquer escolha. Sim. Aquele momento é o momento de você colocar em prática tudo que você aprendeu. É um momento crucial. Pois é. E se der um branco, ou pelo nervosismo, pode acontecer, mas imagine aí se você tá concentrada e do nada começa aquela sonolência, aquele cansaço injustificável. Sim. Então não é interessante. Então trazer essas escolhas para a hora da prova vai ajudar muito. Evitar comer muito carboidrato antes da prova, se a prova for depois do almoço. No almoço, optar por um prato mais cheio de salada e proteína. Sim. Botar feijão. Muita gente tem medo de feijão. Não tenham medo de feijão. Feijão é riquíssimo em fibra, em ferro, que inclusive tem o quê? O ferro, ele é responsável pelo transporte de oxigênio para o cérebro. Então, sem esse oxigênio, você fica fadigado. Sim. Você fica sem memória, você perde a concentração. Então, você precisa ter uma boa concentração de ferro. Ferro, magnésio, zinco são responsáveis por diminuir a ansiedade, melhorar a memória, melhorar o seu foco. E também as vitaminas do complexo B, que também vão auxiliar você a ter uma melhora na concentração e no foco. Então, aí são muitas possibilidades que o estudante ele pode ter. E aí chegou um dia antes da prova. Qual seria a rotina dele ideal de alimentação? Bom, antes da prova, o que é importante você saber? A alimentação você tem que acordar e comer bem. Isso é um fato, isso é um hábito que você tem que adquirir, tá? É acordar, fazer uma boa refeição, é saber o que lanchar e lanchar entre os horários certos, por exemplo, depende do horário que você acorde. Como é um sábado, vamos dizer assim, acordou às 9, faz um bom café da manhã, faz um bom almoço, só evite ao máximo alimentos muito gordurosos. Alimentos gordurosos ou alimentos ricos em frituras, ou alimentos pesados, com muito molho, com muita gordura, até mesmo com muita proteína, aquele sanduíche pronto, que tem 3 carnes, bacon, cebola, tem de tudo, cheddar, molho. Aquele sanduíche é muito pesado. O que é que vai acontecer se você come ele à noite? Você vai ficar mais sonolento durante o dia. E isso pode prejudicar no dia da prova. Por quê? Porque o seu corpo vai ter dificuldade de digerir aquele alimento. Pode dar diarreia, pode dar algum problema gastrointestinal no outro dia. Então, você tem que ter uma boa alimentação, principalmente nos 3 últimos dias antecedentes à prova. Café da manhã, alimentos ricos em vitaminas. Você pode usar e abusar das frutas. No almoço, boas opções de salada com proteína, com feijão, com carboidrato, não tenha medo, sempre tenha a salada para agregar. Lanche da tarde, tente optar por essas coisas que eu falei, prática, oleaginosas, castanha, amendoim, se quiser fazer um bolinho fit, que é muito comum, bolinho fit, ou até empadinha fit, que vai o quê? Tapioca, ovos, você pode fazer, quem tiver forminha em casa, aquelas forminhas de cupcake ou de empadinha, você pode pegar uma vasilha, misturar 2 ovos, 2 colheres de goma de tapioca, ralar uma cenourinha por cima, colocar frango e colocar umas fatiazinhas, uns pedacinhos de queijo ou requeijão e só despejar naquela forma e colocar no forno. Ou no forno pré-aquecido ou no micro-ondas. E claro, dependendo da potência, vai variar um pouquinho do tempo. Mas já é um lanche que contém quantidade boa de carboidrato, vai ser liberado de forma lenta porque já vai a cenoura ralada e uma boa quantidade de proteína, vai gordura, que também é algo fundamental para o seu cérebro, vai mais o quê? Vai a proteína que a gente falou e também vai o carboidrato para liberar energia. Então, como consequência, você também vai ter um bom lanche e vai ser uma boa opção. E jantar sempre o mais leve possível. Mesmo que tenha que ser prático, pronto. Mesmo que tenha que ser um pão, mas você agregue sempre valor nutricional àquele. Vai fazer um pão, coloque por exemplo, tenho muito paciente que gosta de fazer a carne moída, ela já deixa em forma de hambúrguer. Sim, mais já prático. Deixa mais prático e já deixa prontinho, temperado no congelador. Mas vai fazer um hambúrguer, tenta escolher o pão menos calórico, tenta escolher um pãozinho integral que ajuda, que tenha fibras com sementes e bota uma saladinha, agrega uma salada, que aquilo vai ser algo bom para o seu organismo. Se quiser variar, tapioca, crepioca, omelete, alimentos que também não tenham alto valor de carboidrato, que você evite exagerar, mas que lhe proporcione uma boa digestão à noite e não seja tão pesado. Evitar molhos, tá? É importante. E aí, o aluno, ele pode comer até
Pode comer até que horas, vamos supor? Contando aqui que o aluno ele não está tão ansioso e realmente vai ter ali aquela noite de sono porque ele já está mais preparado, mais relaxado. Eu costumo para qualquer pessoa, não só um aluno, porque até mesmo na fase adulta, mesmo que você não estude, você trabalha. Então você precisa ter o quê? Uma boa concentração no outro dia, um bom humor, uma motivação, né? Que é muito importante, principalmente no trabalho com outras pessoas. Sim. Então, assim, para você não cansar o seu organismo, ou seja, não fazer o seu organismo trabalhar no momento que ele vai descansar, você precisa comer pelo menos o mais tardar um jantar, que é uma refeição mais volumosa, até 7 horas da noite. Eu costumo dizer até 6h30, mas vamos empurrar um pouquinho até 7 horas da noite. E lembre-se, nunca deitar depois que comer, tá? Nem deitar, né? Ficar sentadinho, dar uma volta pela casa. Se for fazer alguma atividade física, melhor ainda, porque ajuda o seu corpo a fazer aquela digestão e evitar prejudicar o seu sono, tá? Então, quanto tempo depois de comer que o aluno ele pode ir se deitar? 1h30, 1 hora. Meu Deus! Olha, você tá fazendo isso. Olha que o risco de ter refluxo é muito grande, tá? Refluxo, problema gastrointestinal, principalmente porque à noite, quando você come, principalmente muito tarde, o que é que vai acontecer? À noite você tende a ter um sono pesado, você tende a ter insônias, você tende a acordar durante a noite, ou até mesmo se isso não acontece com você, no outro dia você vai estar mais impaciente, você não vai estar tão disposta, vai ser aquele sono que você diga assim, eu acordei, mas não recomendo, né? Igual aquele meme, não recomendo acordar. Minhas amigas morre de rir comigo porque eu acordo já no 220. Eu sou aquele tipo de pessoa que janto 6h30 da noite. Eita, por quê? Bem cedinho. Justamente, inclusive passou, né, no meu horário. Mas não tem problema, hoje é uma exceção. Hoje tá tudo Mas assim, liberado. eu acabo tendo esse hábito porque eu fico muito bem no outro dia. Eu me sinto muito bem. Por quê? Porque eu sei que o reflexo disso foi muito bom. Deu tempo do meu corpo digerir antes de eu deitar. Então, eu consigo ter esse hábito mais saudável. Então, no outro dia eu acordo como minha bateria tivesse cheia. É tanto que alguém fala comigo de noite, eu digo, olha, 7 horas da noite minha bateria social já tá ali no vermelho. Já tá ali no vermelho. Por quê? Já tô cansada. Eu acordo geralmente 5h30, 6 horas, estourando da manhã, porque eu tenho uma filha, né? Então, a gente quer queira, quer não, até no dia cansado, a gente tem que acordar feliz. Mas a maioria das vezes a gente acorda de bom humor, porque eu não como muito tarde. Então, dá tempo ao meu corpo digerir, sempre tô fazendo alguma coisa. Então, isso nos deixa mais leve. Lembre-se que comer cedo não tem a ver só... Agora, vamos chegar à parte que as meninas amam. Comer cedo não tem só a ver com a questão da digestibilidade, né? Porque quando a gente fala de saúde, ninguém dá muita trela. Mas também tem a ver com o ganho de peso. Quando você dorme cedo, você evita justamente o seu corpo transformar tudo aquilo em glicose e armazenar em forma de gordura. Lembre-se que é o horário que o seu corpo gasta menos energia. Então, chega aquela parte do medo de engordar, né? Sim. Se tá jantando muito tarde e quando janta come muita massa, muita besteira, a grande probabilidade é que aquilo esteja se acumulando em forma de gordura, aí vem a celulite, retenção de líquido, ganho de peso, depois não sabe por que está acontecendo isso, né? E tudo isso juntando não está ajudando na concentração, não está te ajudando nessa rotina puxada de estudos, não é mesmo? Isso mesmo. Aí junta, ai meu Deus, eu jantei muito tarde, já estou engordando. Pensa assim, ó, não vou jantar tarde porque eu preciso manter o meu peso, preciso estar muito bem, né? Com a autoestima lá em cima. Estudos. E focada nos estudos, né? Isso eu falei mesmo. que a mulher vai gostar, né? Porque nós mulheres ligamos mais, né, pro ganho de peso. Pra aparência. Pra aparência do que os homens. Mas é isso. Quando você janta muito tarde, você também aumenta esse armazenamento de gordura, porque é um momento que você não gasta muita energia. Seu metabolismo basal, ele tá reduzindo, então você não tem o mesmo gasto de energia que se fosse de manhã, de dia. Como consequência, você não está gastando energia e tudo que você consome vai ser absorvido e armazenado. Então, se você não gasta energia, amor, você vai ganhar peso, tá? E não vai estar ajudando em nada. E não estará ajudando em nada, nem mesmo na hora da prova. E aí, essa não está ajudando, a gente pode relacionar também com o estresse, porque assim, durante esse período, é muito complicado, é muito puxado, são muitos assuntos, é muita revisão. Então, essa alimentação saudável que o aluno não tem, pode influenciar no estresse e na concentração? Pode, com certeza influencia no estresse. Por quê? Porque quando você não se alimenta bem, você não fornece nutrientes necessários
para os seus neurônios funcionarem da medida certa e nem mesmo produzir serotonina bem, tá? Lembre-se que a serotonina também é um hormônio produzido pelo nosso organismo, mas você precisa tem vários fatores para você produzir serotonina. A alimentação principalmente proteínas, ovos, peixes, oleaginosas, mas também você precisa ter um intestino saudável. A grande parte da produção de serotonina é no intestino. Então, geralmente, pessoas que têm o intestino preso ou pessoas que não cuidam muito da alimentação e que não, vamos dizer assim, não tem uma regulação de horários para dormir, não tem uma regulação de horários para comer, até mesmo a desorganização eleva o nível de estresse no corpo. Então, se você não come bem, você não produz serotonina bem. Quando você não produz serotonina, quem é que vai subir? O hormônio do estresse. Quem nunca, agora chega aquele ponto sensível, Eita. Quem nunca, quando passa horas e horas, não, vamos dizer horas não, desculpe. Vou dar o exemplo do intestino. Quem nunca, quando tá com o intestino preso, tá super mal-humorada, mas quando vai pro banheiro, que faz? Chega a dar um sorriso. Um alívio. Um alívio. Por quê? Porque quando o seu intestino ele tá bem, ele está fluindo como deveria, o seu corpo produz serotonina da medida certa. Se eu não me engano, eu não vou trazer de maneira exata, porque eu não tô lembrada, mas se eu não me engano é cerca de 72%, mas vamos dizer assim, entre 60% a 80% da produção de serotonina no intestino. Sim. Então, se você não tem um intestino saudável, a grande probabilidade é que o seu hormônio do estresse esteja lá em cima. E o estresse dificulta o quê? Principalmente a memorização e o aprendizado. Então, quando você eleva o estresse corporal, você também eleva os radicais livres. Aí entra a parte, por que é que você tem que comer fruta ao longo do dia? Principalmente frutas ricas em antioxidantes, que são as frutas ricas em vitamina B e também frutas ricas em vitamina C. Justamente porque elas combatem esses radicais livres, elas aumentam a ação antioxidante do corpo. É essa ação que vai fazer esses radicais livres diminuir e seu estresse diminuir. Então, alimentos como maçã, laranja, tangerina, ricos em vitamina C, morango, acerola, uva, mirtilo, esses alimentos, eles vão ajudar a você a ter antioxidante no organismo e reduzir os radicais livres. Se ele reduz os radicais livres, ele reduz também o estresse. Então, como consequência, você consegue melhorar os níveis de estresse, né? Diminuir os riscos de ter o famoso branco, que vamos lembrar que muita gente passa por isso, seja até mesmo numa entrevista, não está nervosa, ou até mesmo numa prova, quando você vai dar aquele branco. Sim. Esse branco, ele pode ser por conta da produção elevada do cortisol. O cortisol, ele, quando produzido de maneira ok, porque nós precisamos dele, porque ele nos deixa em alerta, ok, ele vai ser útil pra gente. Mas quando ele é elevado demais, quando tem muitos radicais livres, quando realmente você não está com o intestino bom, saudável, a grande probabilidade é que você esteja muito estressado e pode dar a chance de você ter aquele branco. A memória falhar. Sim. Aquela questão, a alimentação, ela tá ali para construir, é como se fosse bloquinhos ali no seu cérebro, que vai ajudar a você a construir, vamos dizer assim, o caminho que vai levar o seu corpo a memorizar. Então, quando você não come bem, você não constrói esses bloquinhos, você não tem esses bloquinhos para construir. E esses bloquinhos, eles são o quê? As proteínas, eles são as gorduras boas, eles são as vitaminas, principalmente alguns minerais, como eu falei agora nesse instante, o magnésio e o zinco. Então, se não quer ir pela parte da alimentação para melhorar o corpo, a estética, vá pela parte da saúde. Porque lembre-se que sem saúde a gente não é nada. Sim. A gente tem que lembrar que mesmo vocês sendo adolescente, vocês têm que entender na cabeça da maioria que se você não come bem, não só vai dificultar o seu aprendizado, mas como também vai dificultar a sua saúde a longo prazo. Então, quer queira, quer não, hoje, a gente não vive sem saúde, né? A gente está aqui hoje, mas a gente é substituível. Amanhã a gente pode não estar. Então, você tem que lembrar que só quem pode cuidar da nossa saúde é nós mesmos. Então, se não quer mudar pela estética ou até mesmo para estudar, tente mudar pelo menos para lembrar que você quer viver mais tempo. Sim. Pela saúde, para diminuir os hormônios do estresse, os hormônios que não estão, vamos dizer assim, produzindo de maneira correta para ajustar, evitar doenças, principalmente na adolescência, que dá muita doença de tireoide. Sim. Então, evitar esses probleminhas aí. E aí esses bloquinhos nos ajudariam a chegar lá a tão sonhada aprovação.
assim, né? Um combo que vai ajudar aí, porque, como a gente vem falando, é o conteúdo, é a alimentação, é a saúde que vai ajudar a gente a construir o nosso caminho rumo à aprovação. Isso mesmo, é o seu esforço. E se você vem se preparando, não tenha medo. Só tente se organizar. Se você consegue se organizar para estudar, você também consegue se organizar para comer bem. Sim. Não precisa esperar ninguém. Você pode fazer aquilo por você. Principalmente se você... Agora, nada contra os meninos, tá, gente? Meninos também se cuidem, porque não é, eu vou me cuidar, vou deixar só a minha mulher se cuidar, ou minha namorada se cuidar. Não. Mas nós, mulheres, nos preocupamos muito nos cuidados, na aparência. Então, assim, você se cuide para ter uma aparência melhor, mas em questão de saúde, não se preocupar tanto com o espelho, como eu falei, não tenha medo de ganhar peso, comer bem só vai lhe trazer benefícios, não vai lhe trazer prejuízos, e tentar, né, lembrar que se não é hoje, é amanhã, você também não precisa se cobrar tanto, tá? Sim, verdade. Estude, faça a sua parte, você consegue. Coma bem, alinhe isso aos seus dias, alinhe isso aos seus objetivos e você vai conseguir. Lembre que é um conjunto, né? Não adianta só, eu vou comer aqui a castanha, mas vou assistir aqui uns reels. Não dá, né? Eu vou assistir dorama, eu gosto muito de dorama, né? Vou assistir dorama aqui, não deixa o conteúdo venha de forma da fotossíntese. Não tem como, não tem como. Então, estude, faça a sua parte, coma bem, se organize. Lembre-se que é essencial, fundamental, mas lembre-se primeiramente de que você tem que fazer por você o que você precisa fazer. E deixar para fazer isso na fase adulta é um pouquinho mais complicado, mas também bem mais complicado. Tá certo, aí a gente vai indo com calma, respirando. Mas organizem-se, tá, gente? Organizem-se para comer bem, que só traz benefícios positivos. Então, só pra gente recapitular aqui, no dia da prova, o que levar? Dia da prova, o que é que eu quero que vocês levem? Barrinhas de cereais, que seja rica em oleaginosas, seja barrinha de castanha, barrinhas de nozes, barrinhas de proteína, que também vai ter a proteína que vai auxiliar, frutas com casca, pode ser uma saladinha de frutas também que você pode agregar, por exemplo, maçã, pera, mamão, melão, faz uma boa saladinha para levar, ou banana com aveia, levar a própria banana, que também é rica em nutrientes, que vai favorecer e aumentar a energia também do seu corpo. E também lembrar que não foque só no que você precisa levar, mas que você lembre-se que antes da prova, a alimentação ela é muito crucial. Então, levem água, leve barrinha, água principalmente, tá, gente? Não se esqueça que a desidratação, ela também diminui o foco, a memorização, causa dor de cabeça, indisposição. Então, bebam muita água. Se hidratar, gente. Isso, água, os snacks que eu falei. Inclusive, tem snacks de vegetais nas lojas de produtos naturais, aqueles snackzinhos que vocês não dão nada, de cenoura, de beterraba, mas é uma delícia, porque é salgada. Então, e ainda é prático, viu? E ainda é muito saudável, prático. Então, é o combo perfeito. Vai manter energia, além disso, são ricas em antioxidantes. Olha então, só. olha aí, até na hora da prova você tá diminuindo o seu cortisol. Olha só o babado. Pra então, manter a concentração, não te dar sono. Isso. Água, snack, barra de proteína, barra de cereal. Lembre-se que frutas também, se puder levar, leve. Sempre, se puder levar cortada em um recipiente transparente, leva também. Mas sempre se organizem para ter um básico naquele momento, mas lembre-se que o que vai ser crucial é o antes, tá? O crucial é aquela refeição maior, mais volumosa. Ela precisa ser rica em vegetais, em proteínas, para proporcionar, e em carboidratos, tá? Não cortem o carboidrato, porque ele vai proporcionar energia, devido aos vegetais e a proteína, de forma lenta, gradual, conforme você vai necessitando. Então, ou seja, tá estudando, tá lendo a questão, para você ter energia, para trazer essa memória na hora do momento da prova, certo? Então, a refeição anterior é mais principal do que só no dia. Só no dia, tá? Ou seja, dormir bem, se hidratar e se alimentar bem. Dormir bem é o combo, alimentar bem, evitar coisas que lhe deixam muito agitada, evitar bebidas energéticas na hora da prova, principalmente se você não tem hábito, evitar chiclete, porque você fica mastigando para diminuir talvez a ansiedade, você começa a produzir o ácido do estômago que vai lhe causar fome mais rapidamente. E quer queira, quer não, a fome na hora da prova pode atrapalhar ao invés de ajudar, viu? Com certeza. Com certeza, né? E aí,
Celina, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para os alunos, porque a gente está chegando ao fim de mais um podcast. Então, qual mensagem você deixa para eles? Olha, gente, o mais importante que vocês têm que entender é que se a oportunidade não vir agora, você não precisa achar que é o fim do mundo. Ela pode vir próximo ano, ela pode vir até mesmo depois, ou até vir em forma de outras coisas. Mas que não se baseiem apenas no resultado final de agora. Se não der certo esse ano, tenta de novo, não desista. Vá. E lembre-se também que a alimentação ela pode ajudar, mas ela não substitui o básico, que é você realmente estudar, se hidratar bem, descansar e, claro, né, fazer boas escolhas ao longo do dia, como incluir uma atividade física. Lembre-se que também se cobrar demais e esquecer de cuidar do próprio corpo pode gerar algum tipo de ansiedade e você pode ficar mal com isso. Então, vamos lembrar que você precisa ser centrada, tá? Mas que vai dar tudo certo. Tem uma coisa que eu ia falar, mas eu esqueci. Mas, de toda forma, sejam centrados, estude, porque o que é seu está guardado. Nunca você vai chegar atrasado e nem antes. Você vai chegar no tempo certo. Então, não tenha medo, faça o que tem que fazer e bola pra frente. Gente, eu amei essa mensagem da Nutri. Ela finalizou aqui o programa com chave de ouro, porque ela deu o combo aí perfeito pra gente respirar, relaxar e entender que quando chegar o nosso momento, vai chegar e vai dar tudo certo. Celina, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite e quando quiser estou às ordens. E aí, quais as suas redes sociais para o pessoal te seguir, saber todas as dicas? Ótimo, eu posto praticamente diariamente. Minha rede social, o Instagram é @CelinaAvelinoNutri. O meu Facebook também, mas não é muito ativo, é mais pelo Instagram. E meu WhatsApp é para quem quiser agendar a sua consulta e quiser realmente, de fato, ter uma alimentação baseada com a sua rotina, com a sua individualidade, para os seus objetivos e até mesmo para ajudar mais ainda para esse momento da prova, é só falar através do número de WhatsApp 849-9984-6571 ou até mesmo clicando no link do meu perfil que lá vai direcionar para o WhatsApp. Tá bom? Celina, muito obrigada pela sua participação. Olha, School Friends está chegando ao fim mais um podcast Nota 1000. E olha só, tem muito mais vindo por aí. Para não ficar de fora de nada que vai acontecer, segue a gente aí nas redes sociais. É o @TCM10HD. Beijo, School Friends, e até a próxima!